Meus amores, na live de ontem eu comecei a falar sobre sono, então eu vou aproveitar hoje e vou aprofundar um pouco mais com vocês, vou falar um pouco sobre hábitos. Eu falei que ontem eu falei para vocês que eu ia comentar sobre o que é o ruído branco, que ajuda a melhorar a qualidade do sono aí para algumas pessoas que têm dificuldade de dormir. Então vamos lá, ontem eu fiz essa enquete, querendo saber se seu sono é bom, se você quer melhorar, se você dorme muito bem. E o resultado, né, que eu até falei isso ontem para vocês, o resultado não me surpreendeu, que nós vimos aqui que 71% das mulheres disseram que não dormem bem, que precisam melhorar o sono, que a qualidade desse sono não tá boa. Quando a gente dorme mal, a gente aumenta a chance e aumenta o risco de ocorrerem doenças cardíacas. Eu só não falei ontem por quê, porque o que acontece? Uma pessoa que dorme mal, ela acaba tendo um cortisol muito elevado. E o hormônio cortisol é um hormônio que, quando ele está muito presente, a gente precisa do cortisol para a gente se manter alerta. Mas quando esse cortisol está em grande quantidade, quando ele está muito aumentado, eu tenho um aumento da pressão cardíaca, eu tenho um aumento de fluxo de sangue aí, uma pressão maior nas paredes dos vasos sanguíneos, o que leva a um risco maior também de doenças cardíacas. Além disso, pessoas que não dormem bem tendem a ser pessoas mais estressadas, pessoas mais mal-humoradas, o que também favorece a ocorrência aí, que expõe essa pessoa a um risco maior de doença cardíaca. Prejudica a memória e aprendizado. Se você já passou uma noite sem dormir, você já experimentou a sensação de no outro dia parecer que a sua cabeça está meio zonza, parece que a cabeça está vazia, né? Dá a impressão que a cabeça está pesada, que você não foca em muita coisa, você não consegue se concentrar muito bem. E isso acontece justamente pelo fato de você não dormir bem. Agora você imagina uma pessoa que não dorme bem o tempo todo, que não dorme bem todos os dias. Como é que fica a memória, como é que fica o foco dessa pessoa, a questão do aprendizado, a capacidade cognitiva dela fica totalmente afetada. Terceira condição de quem dorme mal: enfraquece o sistema imunológico. Gente, é a coisa mais linda o que acontece dentro do nosso corpo. O nosso sistema imunológico, grande parte dele é produzido lá dentro do nosso intestino. Se você dorme mal, o seu intestino funciona mal, porque a gente já sabe, vocês já aprenderam comigo, que é uma via de mão dupla, esse eixo, o intestino-cérebro. Então, se eu não tenho um bom relaxamento, se eu não consigo entrar naquele sono REM, que é o sono profundo, o sono que realmente vai ser um sono reparador, aquilo vai mexer com o meu intestino, vai mexer com a minha microbiota intestinal, vai mexer com a minha imunidade. E outra coisa que muito nos interessa aqui, que pessoas que dormem mal têm maior facilidade, vou usar essa palavra, tem maior facilidade de acumular gordura. Existe um processo químico no nosso corpo que ele se chama lipogênese, que é justamente gênese. Tudo que a gente fala em gênese é começo, é formação, o sufixo gênese. Então, em lipo vem de gordura. Então, lipogênese é formar ali, acumular células de gorduras, formar essa célula de gordura. E quem dorme mal tem muito mais facilidade para fazer lipogênese, e é o que a gente não quer para o emagrecimento. Eu quero uma pessoa que queime gordura com facilidade, que oxide gordura com facilidade. É justamente o contrário de fazer lipogênese. Agora, a lindeza de quem dorme bem. Quem dorme bem tem melhor concentração, é o contrário do que eu falei de quem dorme mal, né? Quem dorme bem, o fígado funciona melhor, ajuda o seu corpo a eliminar mais toxinas, acelera o metabolismo. Gente, dormir. Você já ouviu falar na expressão que você emagrece enquanto dorme? Quando a gente está durante o dia, que você está se movimentando, que você está realizando as suas atividades diárias ali, que você está dentro da sua rotina, a gente entra num processo do nosso corpo que se chama catabolismo. O que é isso? É quebra. Eu estou usando, eu estou gastando, eu estou quebrando moléculas, meu corpo está trabalhando, ele está gastando coisas, tudo que eu já tenho pronto.
E no momento que você deita para dormir, quando você entra nesse sono reparador, principalmente lá no sono REM, que é aquele sono que você realmente está dormindo profundamente, que são as terceiras e quarta etapas do sono, é onde entra o processo que se chama anabolismo. É o contrário do catabolismo. Então, enquanto eu tô aqui, ó, falando com vocês, enquanto a gente tá fazendo as atividades do dia a dia, você tá trabalhando, você tá fazendo exercício, você tá cozinhando, você tá caminhando de um lado para o outro, eu tô me movimentando aqui, gesticulando, eu estou catabolizando, eu tô quebrando as minhas moléculas. Então, enquanto você dorme, acontece o contrário, acontece a regeneração. E é justamente aonde aumenta ali o nosso gasto energético. O nosso corpo ele tem que trabalhar para recuperar o que você gastou, o que você quebrou de dia. Então tem toda a lógica e faz todo sentido a gente falar que a gente emagrece enquanto dorme, porque é durante o sono, e principalmente um sono com qualidade, que você reconstrói aquilo que foi quebrado durante o dia. E isso demanda do nosso corpo energia. A importância desse sono e de você aprender a dormir, ontem eu falei isso para vocês, eu falei, olha, a gente aprende tudo na vida, a gente aprendeu a andar, a sentar, primeiro você aprendeu a sentar, depois você aprendeu a engatinhar, aí você aprendeu a andar, aí você aprendeu a comer, a falar, a ler, a escrever, a trabalhar com aquilo que você trabalha, aprendeu a cozinhar, aí a gente vive aprendendo, a vida é esse aprendizado. E a gente também tem que aprender a dormir, porque tem muita gente que não sabe, tem gente que não sabe dormir. Por isso que existe um protocolo chamado de higiene do sono, que são passos que você realiza à noite para desacelerar os seus pensamentos, para desacelerar um pouquinho o seu batimento cardíaco, para diminuir fluxo de sangue, para que você entre num processo de relaxamento, para que você comece produção de melatonina, que eu mostrei ontem o gráfico para vocês do ciclo circadiano. Quem não assistiu a live de ontem, depois que eu finalizar essa aqui, vai assistir, porque eu expliquei o que é o relógio biológico, eu expliquei ontem o que é o ciclo circadiano. Então, a importância de você aprender a dormir, gente, uma coisa é fato, todos nós temos capacidade de dormir bem, só que a gente tem que exercitar isso. Agora, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Agora, o que hoje a gente já sabe, o que os estudos mostram pra gente, que o dormir mal, ele está associado a hábitos de vida. Então, se você é uma pessoa que é sedentária, se você é uma pessoa que vive estressada, que se alimenta mal, que bebe pouca água, que é tensa, que é ansiosa, que tem um intestino que não funciona direito, é uma pessoa que está sobrepeso ou está na condição de obesidade, ou está passando pelos sintomas do climatério e da menopausa sem se cuidar, você tem uma grande chance de dormir mal. Agora, como é que a gente consegue fazer uma pessoa dormir bem, gente? Introduzindo nessa pessoa novos hábitos. E não basta simplesmente introduzir novos hábitos, né? A verdade é que a pessoa precisa praticar isso todos os dias. Então, ó, eu falo sempre o meu exemplo, né? Eu era uma pessoa que não gostava de acordar cedo. Mas eu me dispus a aprender. Eu falei, eu quero, porque o meu dia precisa render mais. E aí eu fui lá. A primeira semana foi triste, dificílima. Aí depois a coisa foi ficando mais fácil, de repente foi ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. Hoje eu acordo sem relógio. Então eu acordo 15 para 5 da manhã. Então a gente tem essa capacidade, o nosso cérebro, gente, ele tem uma capacidade absurda de aprendizado. E tudo aquilo que você faz repetidas vezes, aquilo vai se tornar um hábito na sua vida. Da mesma forma que se você hoje depende do medicamento para dormir, depende do medicamento para emagrecer, você está presa na mentalidade de que você tem que sofrer com os sintomas do climatério e da menopausa, que para você não tem mais jeito, ou você está lá se entupindo de remédio. Mulheres que estão na menopausa hoje estão lá cheias de remédio para ansiedade, cheias de remédio para depressão, vivem tomando anti-inflamatório. Gente, eu vejo isso o tempo todo. São mulheres que não dormem bem.
E são mulheres que são mais estressadas, porque fica mais estressada porque não dorme bem. São mulheres que não têm a memória boa. São mulheres que têm dificuldade de emagrecimento. E tudo está muito ligado à qualidade do sono que você tem que ter. Então tem que melhorar sono, gente. A gente aprende a dormir, mas eu preciso querer isso. Eu preciso me dispor a não ficar lá exposta a uma luz intensa à noite, a não ficar mexendo em telefone, a aprender as técnicas de relaxamento, a trazer um chazinho, a trazer um óleo essencial. Eu ensino muito isso para as minhas alunas, de usar chá, de usar óleo essencial, de usar a favor de vocês isso, para que você pare, que se liberte de remédio para dormir. Gente, eu vejo muito isso, eu vivencio isso junto com as minhas alunas e com as minhas pacientes. Mulheres que usaram medicamento a vida inteira para dormir e que hoje não usam mais. Por quê? Porque foram ali desmamando, foram ali adquirindo novos hábitos, foi desenvolvendo uma nova rotina, foi trazendo essa questão, esses passos da higiene do sono para a vida, para que você aprenda a dormir melhor. O que acontece? Aqui muito próximo da minha casa, né, tem uma rua muito movimentada. E sempre que eu me deitava à noite para dormir, eu acordava, né, muito cedo, ou com o carro passando, o ônibus passando. E aí aquilo começou literalmente a roubar meu sono. E aí o que eu fiz, né, e meu marido também fez? Eu tinha dito a ele sobre essa questão do ruído branco. O que é o ruído branco, gente? É a origem desse ruído para melhorar o sono. Ele começou lá no útero materno, dentro do ventre da mãe. Quando o bebê é gerado, ele se acostuma com o som do batimento cardíaco da mãe. Então é aquele barulho, tchou, 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 né? O tempo todo. E aí, depois que o bebê nasceu, começou-se a observar que quando repetiam aquele som para o bebezinho, ele ia se acalmando. Tanto que, se vocês, não sei se alguém conhece a técnica do acalmar o bebê, de você pegar e encostar a cabecinha do bebê aqui, e de você pegar e ficar que é justamente semelhante ao barulho do útero materno, e isso acalma o bebê. E aí os estudiosos do sono falaram, poxa, se isso acalma o bebê ao ponto dele parar de chorar, ao ponto dele se sentir de novo ali dentro do útero, se a gente criar ou estabelecer um som que você coloque na rotina de uma pessoa à noite na hora de dormir, isso pode contribuir para a melhora do sono. E isso foi chamado de ruído branco. O ruído branco é um som que você coloca para você, mas é um som constante. Não é um som, por exemplo, outro dia me perguntaram, mas por exemplo, se eu botar um radinho com barulho de chuva, se for só o barulhinho da água caindo, o mesmo barulhinho a noite toda, sim, isso é ruído branco. Agora, se você coloca um barulho de chuva, de repente dá um trovão, aí dá um outro trovão mais forte, a chuva engrossa, a chuva afina, tem barulho de pássaros atrás, isso não é ruído branco. O ruído branco é aquele que você coloca para você dormir, que ele vai estabelecer com o seu cérebro uma conexão de relaxamento para que qualquer outro som que esteja em volta de você seja anulado e você se prenda exclusivamente a esse som do ruído branco. Eu sou essa pessoa. Eu durmo com o barulho de uma cascata caindo a noite inteira. E eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu levo o meu radinho e ali ele fica tocando a noite inteira. E eu já tô tão adaptada a ele que, se por alguma razão desliga esse radinho ou acontece alguma coisa que quase nunca acontece, eu desperto na hora. Só que isso trouxe qualidade para o meu sono. Então são estratégias associadas aos óleos essenciais, à alimentação adequada, ao cuidado com os chazinhos que você tem, às técnicas de relaxamento que a gente coloca na vida da gente para melhorar o sono. Você não está destinada a viver o resto da sua vida tomando remédio para dormir. Nós temos capacidade de produzir esse hormônio do sono.
Agora, usar melatonina, gente, não é remédio para dormir, viu? Tem gente que acha, eu uso melatonina, eu uso remédio para dormir. Não. A melatonina você está colocando ali, muitas vezes, talvez uma deficiência que você tenha na produção do hormônio do sono. A gente suplementa essa melatonina na pessoa para que ela volte a dormir melhor, mas utilizando algo natural, semelhante, igual ao que o nosso corpo produz. Usar melatonina não é remédio para dormir, não. Remédio para dormir são os tarja preta, são aqueles remédios controlados, os remédios que criam dependência, que se a pessoa não tomar, ela não dorme mesmo, e no outro dia parece que ela está até um pouco de ressaca. Ventilador é ruído branco, barulho de chuva sem trovão é ruído branco, barulho de cachoeira igual a minha, sem alteração do som é ruído branco. É um som que você coloque que seja a noite inteira o mesmo, que ele não mude. Isso é ruído branco. Nossa, Nutri, o que isso tem a ver com a nutrição? Tudo, porque eu tô te dando uma técnica, eu tô compartilhando com você uma estratégia que vai fazer com que você melhore o seu sono, para que você emagreça com muito mais qualidade, para que você enfrente os sintomas do climatério e da menopausa com muito mais qualidade. Imagina se você aprende a dormir e aí você aprende a comer, a utilizar os alimentos certos para você que vão te ajudar. Sabe outra coisa que muita gente não dorme direito? Quando dá por volta ali de 4 a 5 horas da tarde mais ou menos, 4 a 6 horas, naturalmente nós temos uma queda na nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Por isso que muitas pessoas, principalmente muitas mulheres, começam a buscar aí mais carboidrato na parte da tarde. Querem comer mais doce, querem comer pão, querem comer bolo, começa a procurar alimentos que tenham mais carboidrato. E se você não aprende a fazer a leitura desse hormônio, se você não é bem orientada e você fica lutando, você fica brigando com isso, isso também prejudica a produção da sua melatonina, que é o hormônio do seu sono. Então tudo está atrelado à nutrição. Tudo está atrelado a esse autocuidado, ao hábito de vida, aquilo que você faz para você, para melhorar a qualidade do seu sono. Gente, eu não estou dizendo que todo mundo tem que pôr para dormir não, viu? Eu tô sugerindo para vocês, porque são técnicas, são estratégias que funcionam para muitas pessoas, não significa que funcione para todas. Quando você é bem orientada dentro do processo de emagrecimento e quando você é bem orientada dentro ali do controle dos sintomas desconfortáveis do climatério e da menopausa, você aprende o que colocar nesses horários e principalmente antes, porque tem alimentos que a gente pode trazer para a nossa vida, para que você não tenha tanto essa queda tão acentuada de serotonina. E aí você não fique doida para comer carboidrato o tempo inteiro. Tudo, gente, é orientação, tudo é método. Tudo é passo a passo, nada é por acaso, tudo tem uma explicação no nosso corpo. E se para tudo há uma explicação no teu corpo, você está aqui me ouvindo porque tem um conjunto de reações que estão acontecendo, você está me vendo porque existem, né, lá reações químicas que estão acontecendo e tudo isso está associado ao cuidado com a alimentação. Eu quero falar para vocês eu vou falar 3 alimentos que são muito importantes. Né? Não são só esses não, viu, gente? Não adianta você achar que, não, eu vou botar esses 3 alimentos e pronto, minha vida vai ser outra. Não é assim. A nutrição, ela é completa, a gente fala de combinação de alimentos, de horários que são importantes você colocar esses alimentos. Se eu engordar, eu não durmo. Agora eu estou emagrecendo, estou dormindo muito. Essa é a lógica, Eliane. Você começa a emagrecer, você está desinflamando seu corpo, consequentemente os seus processos metabólicos começam a funcionar melhor. A produção de hormônio, ela é mais otimizada. Então, a questão do emagrecimento, gente, eu sei que tem gente que busca emagrecimento, né, pela estética, e não tá errado isso, né? Porque é bom a gente se olhar no espelho e gostar do que vê, você se agradar daquilo que você tá vendo. Agora, o fim que eu falo, a finalidade, né? A finalidade principal do emagrecimento é te trazer saúde, é te trazer longevidade. De brinde a gente ganha estética. Mas o grande objetivo do emagrecimento é fazer com que você durma melhor, é fazer com que sua memória funcione muito melhor, que o seu sistema imune fique muito mais eficiente, que o seu emagrecimento aconteça com muito mais facilidade, muito mais qualidade. Essa é a grande importância.
Por que tem tanta mulher sofrendo, gente, com sintoma de climatério da menopausa? Porque está sobrepeso. Eu já falei isso aqui para vocês, vou repetir de novo. A célula de gordura, ela é uma célula inflamada. E ela, além dela ser inflamada, ela é inflamatória. Então, uma célula de gordura, ela recruta sistema imune e que fica secretando o tempo todo toxina inflamatória no seu corpo. Então, é necessário que você encare esse processo de emagrecimento sem desistir, sem se perder de você, sem se desviar do teu foco. Porque qual é o teu foco que tem que ser dentro do processo de emagrecimento? Você. Entenda que o grande objetivo do seu emagrecimento não é você chegar lá em determinado peso, é você não desistir, é você aprender a valorizar cada dia, é você aprender a valorizar cada atitude sua que você tem para que aí sim você chegue lá onde você espera. Deixa eu falar 3 alimentos que são importantes aqui para o sono, né? 3 dos muitos alimentos que nós temos aí, nós temos uma lista de alimentos que favorecem, que contribuem com a melhora do sono. Mas um deles, que tem muita gente que não tem costume de comer, é o grão de bico. O grão de bico, ele não é a base da alimentação do brasileiro, ele está muito mais dentro da alimentação mediterrânea do que da alimentação do brasileiro. O grão de bico, ele traz uma característica, ele tem um aminoácido lá dentro dele, que se chama triptofano, que quando a gente come outros alimentos, ele melhora a produção de serotonina. Se eu melhoro a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, consequentemente, eu vou melhorar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, entendam que para a gente produzir hormônio, eu preciso de matéria-prima. Quem me dá a matéria-prima? Aquilo que eu como. Ah, Nutri, se eu suplementar triptofano, você vai ver uma certa melhora também, só que não faça isso por conta própria. Nunca suplemente nada por conta própria. Nada. Não faça isso sem orientação. Só que, quando você suplementa triptofano, é só o triptofano que está ali. Quando você come o grão de bico, além de comer o triptofano, você está comendo outros tantos minerais, outras tantas vitaminas, você está ingerindo fibras. E outra, é prazeroso, né, gente? Comer é gostoso, é bom. Então você pode inserir aí o grão de bico na sua rotina. O grão de bico, ele está dentro da classificação das leguminosas. Então ele é da família do feijão. Só que o feijão não tem tanto triptofano como tem o grão de bico. O grão de bico tem mais. Outro alimento muito importante também, e que tem também muita gente que não tem costume, a sementinha de abóbora. A sementinha de abóbora, ela é rica em magnésio. E o magnésio é um nutriente muito importante para promover relaxamento. Vocês podem ver, né? Eu acredito que muitas aqui de vocês saibam que existem diferentes tipos de nomes para magnésio: citrato de magnésio, malato de magnésio, magnésio de malato, magnésio bisglicinato, magnésio quelado. Tem uma infinidade, uma lista gigante. Mas tudo é magnésio. Só que quando você come alimentos que são fontes de magnésio, o nosso corpo reconhece melhor aquilo. Então, quando você come sementinha de abóbora, né, ou pepita de abóbora, depende, tem gente que chama de pepita, tem gente que chama de sementinha, a semente, quando você inclui na sua rotina a sementinha de abóbora, você melhora também o seu sono. Então, o magnésio, ele está envolvido em mais de 300 reações metabólicas. Existem diferentes nomes no mercado, mas tudo é magnésio. Mas a gente precisa trazer alimentos que sejam fontes de magnésio para a nossa vida. Porque quando a gente come alimentos que são ricos em magnésio, que tem magnésio na composição, é o que eu falei, a mesma coisa do grão de bico. Você não come só triptofano no grão de bico. Então, quando a gente come a sementinha de abóbora, a gente está comendo um monte de vitaminas e minerais, além de estar também ali gordura boa. Então é necessário que a gente traga aí a sementinha de abóbora para colocar na rotina, na nossa vida. E compra ela, se você comprar crua, você torra ela. Compra a pepitinha, não compra aquela com casca não, tá? Né? Então assim, chazinhos que são muito conhecidos, né, para melhorar a qualidade do sono,
Justamente porque, por exemplo, cada chá, gente, por que cada chazinho tem uma aplicabilidade na nossa vida? Porque cada chá que vem para a nossa vida, ele traz uma substância específica que vai trazer um benefício para você, que você vai conseguir extrair daquele chá alguma substância, algum fitoquímico, né, um ativo que tem presente ali que vai melhorar a qualidade do sono. Por exemplo, o chá de camomila. O chá de camomila, ele tem uma substância que se chama apigenina, que melhora muito a produção da melatonina e que nos leva a um relaxamento mais profundo. Tem muitos chás, tem muitos alimentos, assim. Eu lá dentro do Menopausa Sem Pausa, né, e até para as meninas do PED, sempre que me perguntam, eu respondo, mas lá dentro do MSP tem uma lista aqui de alimentos que melhoram o sono, aquilo que piora sono. Por exemplo, tem gente que não pode tomar café à noite, à tarde, depois das 4 da tarde. Não pode comer nenhum alimento ou beber nenhuma bebida que tenha presença de cafeína, porque a pessoa não dorme. São pessoas que são mais responsivas, que respondem, o organismo daquela pessoa responde muito mais à cafeína. Então, se você é essa pessoa, se você é essa mulher que sabe que dorme mal depois das 4 horas da tarde, evita bebidas que tenham cafeína. Chá branco, chá preto, chá verde, chá mate, café, energético, Coca-Cola. Então são bebidas que têm cafeína na composição. Se você dorme mal, evita. Aí tem gente que fala muito assim pra mim, mas Nutri, eu tomo isso aí à noite, não me faz mal nenhum, eu já sou tão acostumada. E de fato, os seus receptores para cafeína, a gente tem partes no nosso corpo todo que são os receptores, que são pecinhas que ficam assim para o nutriente chegar e se encaixar. A gente tem receptores para cafeína. Quem toma muito café, essa cafeína não faz mais efeito nessa pessoa. Esses receptores aqui já estão saturados, não funciona mais. É por isso que tem gente que não tem problema nenhum com a cafeína. A cafeína não influencia absolutamente nada. Só que eu vou dizer a você, se você é essa pessoa, comece a reduzir a quantidade que você está ingerindo, porque o fato de você não estar respondendo mais à cafeína é porque você está muito adaptado a ela e isso não é bom, significa que você está exagerando na quantidade. Então, reduza a quantidade que você ingere, se for só o café, se for essas bebidas que eu falei que tem cafeína, diminua esse consumo para que você volte a ter sensibilidade à cafeína. Não é vantagem para nós, não é algo da gente falar assim, não, eu sou boa zona, eu sou top, eu não respondo à cafeína. Isso não é interessante, significa que você está excedendo muito. E é lindo o nosso corpo, que no momento que você diminuir esse consumo, que você começar a deixar o seu corpo, né, com menos influência da cafeína, esses receptores aí, eles vão voltando a ser ativos de novo. E aí significa o quê? Que você entrou numa coisa da quantidade moderada de consumo, que você parou de exagerar. Nutri, explica melhor como comprar a semente de abóbora. Claro, explico. Bom, sementinha de abóbora você compra em loja de produtos naturais ou em casas específicas que vendam, né, castanhas, sementes, enfim, cerealistas também tem. Você vai comprar ela descascada. Tem loja que vende como semente de abóbora, tem loja que vende como pepita de abóbora, porque ela é verdinha. Então tem gente que chama também de pepita de abóbora. Então a sementinha de abóbora você geralmente compra crua, mas deixa eu dar uma orientação a vocês, mesmo se você comprar ela, se alguém te falar que ela é torrada, chega em casa e dá uma passada nela assim, ó, na frigideira, dá uma aquecida nela, porque tem lugares que não acondicionam direito, às vezes uma embalagem fica mais exposta, pode ter algum fungozinho ali, então mesmo que você compre como torrada, chega em casa e dá uma tostada nela, leva lá na frigideira para você aquecer e com o calor, se tiver algum micro-organismo, a gente consegue eliminar, tirar esse micro-organismo dali e você come uma sementinha melhor, tá? Como saber se minha menopausa está controlada, Paty? Quando você está plena, feliz, diva, vivendo bem com a sua libido, desfrutando do sexo direitinho. Vou aumentar um pouco, escurecer aqui.
quando você está vivendo bem com você mesma, quando você não está sofrendo com desconfortos, você não tem fogacho, você não tem ressecamento vaginal, você não sente dor na hora do sexo, você tá com o seu corpo em dia, tá sem dor nenhuma, sem processos inflamatórios. Então, a gente sabe que uma mulher está com a menopausa controlada quando não há manifestação dos sintomas. Se por acaso você tá chegando hoje, né? Quem tá chegando hoje não sabe como fazer, gente, alimentação. 98%, isso aí vocês vão me escutar falar sempre, 98% do tratamento da sua menopausa é comportamental. É aquilo que você faz por você. É aquilo que você faz com os seus hábitos. É aquilo que você come. São os nutrientes que você leva para dentro do seu organismo. 2% é o que o médico vai fazer por você por meio da reposição hormonal. Então, se você é uma mulher, não se desespera se você não pode fazer reposição hormonal, se você tem alguma restrição, não preenche os requisitos, não se preocupa. Você tem 98% de possibilidades dentro da alimentação para que você passe plenamente pela sua menopausa, para que você aprenda realmente a passar plena, diva, feliz e conectada com você. Paty, preciso melhorar a libido. Já melhorou, mas quero mais. Muito bem, o querer é fundamental, viu, Paty? Porque assim, a mulher tem que entender o seguinte, a gente está envelhecendo, né? Nós estamos envelhecendo e isso não significa que você não tenha que sentir prazer. Pelo contrário, gente, eu não sei se vocês, as meninas do Menopausa Sem Pausa, assistiram a aula que eu subi essa semana com a Cláudia Petri, a sexóloga, onde lá na aula nós falamos muito sobre essa questão da mulher desejar o sexo, da mulher trabalhar a mente dela. Eu vou fazer uma live só para isso, de novo, porque eu vejo que quanto mais eu falo, mais eu tenho que falar. Porque tem muita mulher que confunde erotismo com pornografia. Você erotizar a sua mente para melhorar a sua libido é extremamente necessário. E o erotizar a sua mente não é trazer pornografia, são coisas completamente distintas. Assim como o sexo não é a mesma coisa que sexualidade, que na verdade o sexo está dentro da sexualidade feminina, você aprender a erotizar a sua mente para melhorar a libido, inclusive eu oriento isso às minhas meninas, tá lá dentro do MSP, gente. A gente tem que aprender, a gente tem que quebrar tabus. A mulher está envelhecendo e tem que entender que ela pode sim desfrutar do melhor da fase da menopausa. Essa maturidade, ela tem que trazer isso. Essa liberdade de você fazer aquilo que você tem vontade, de viver plenamente essa condição de sexo. E isso vocês têm que aprender, viu? Tem muita coisa ainda pra gente falar. Adoro, né? Ainda bem que tem muita coisa pra gente falar, porque senão, imagina, se não tivesse coisa pra falar. Drica, chá de erva doce à noite é bom? É também. Tem vários chás pra noite, né? Que são bons. Cada um tem uma substância diferente. Deixa eu ver aqui qual mais pergunta que eu não respondi ainda. Pode bater a sementinha no liquidificador? Poder pode, mas eu prefiro que você mastigue. Porque assim, quando a gente tritura, né, eu já tô encurtando o processo digestivo ali, só que se você não conserva direitinho isso em geladeira por 4 dias no máximo, essa farinha, ela vai oxidar e vai perder parte importante dos nutrientes. Então, muitas vezes é melhor que você coma realmente a sementinha, adquira esse hábito. Muita gente não tem o hábito de introduzir sementinha na alimentação. Meus amores, muito obrigada. Beijo pra vocês, muito obrigada.